Bem-vindos a mais um vídeo do POT. Meu nome é Valentino e este vídeo é uma continuação do vídeo anterior, em que a gente resolveu a nossa questão da IMO de duas maneiras distintas, uma utilizando o Muirhead e outra utilizando a desigualdade das médias. Neste vídeo, a gente vai resolver essa mesma questão de outras três maneiras. E a primeira solução que a gente vai dar é baseada na desigualdade de Holder. A desigualdade de Holder, para ser aplicada, a gente precisa de um certo número k de sequências, cada uma delas com um certo número n de números reais positivos, e a gente precisa de k pesos, cada um deles associado a uma das sequências. Neste caso, a gente vai utilizar a desigualdade com três sequências, cada uma delas com 3 números reais positivos, e os nossos pesos vão ser todos iguais a 1/3. Então, a primeira sequência que a gente vai considerar é a sequência dos termos que aparecem na expressão do enunciado. X ao cubo sobre 1 mais y vezes 1 mais z, y ao cubo sobre 1 mais y vezes, sobre 1 mais z vezes 1 mais x, e z ao cubo sobre 1 mais x vezes 1 mais y. E a ideia por trás dessa aplicação da desigualdade de Holder é a mesma que a gente teve quando a gente aplicou a desigualdade entre as médias. A nossa ideia aqui é nos livrar desses denominadores que dificultam o nosso trabalho. Então, nas outras duas sequências, os nossos termos vão ser as parcelas dos denominadores. Então, a segunda sequência vai ser 1 mais y, 1 mais z e 1 mais x. E a última sequência vai ser 1 mais z, 1 mais x e 1 mais y. Então, o que a desigualdade de Holder nos diz é que essa multiplicação ela é maior ou igual a gente multiplicar os primeiros termos das sequências, cada um elevado ao seu peso, depois multiplicar os segundos, depois multiplicar os terceiros, somar tudo. No caso, a multiplicação dos primeiros termos é igual a x ao cubo. Como o peso é 1/3, a gente vai ficar com x. A multiplicação dos segundos termos é y ao cubo. O peso também é 1/3, então a gente fica com y. E a multiplicação dos terceiros termos é z ao cubo e o peso também é 1/3. E, bom, a desigualdade diz, então, que esse produto elevado a 1/3, que é o peso, é maior ou igual a x mais y mais z. A gente eleva tudo ao cubo e obtém essa desigualdade. Dividindo os dois lados da desigualdade por essa segunda parte do lado esquerdo, o que a gente obtém é que a expressão do enunciado ela é maior ou igual a x mais y mais z ao cubo sobre 3 mais x mais y mais z ao quadrado. Agora, em função da desigualdade das médias, da desigualdade entre as médias aritmética e geométrica, a gente sabe que a soma de x, y e z é maior ou igual a 3, porque o produto de x, y e z é igual a 1. Então, 3 é menor ou igual à soma de x, y e z, e, portanto, esse denominador ele é menor ou igual a o quadrado de 2 vezes x mais y mais z. Como o denominador é menor ou igual, a fração é maior ou igual. Ou seja, essa fração ela é maior ou igual a x mais y mais z ao cubo sobre o quadrado de 2 vezes x mais y mais z. Isso é exatamente x mais y mais z sobre 4. E mais uma vez, como x mais y mais z é maior ou igual a 3, a gente obtém, então, que essa fração é maior ou igual a 3/4. E isso resolve, então, a nossa questão. A nossa segunda demonstração vai utilizar a desigualdade de rearranjo, juntamente com a desigualdade de Jensen. Primeiro, a gente observa que a expressão do enunciado... eu esqueci de escrever a condição aqui, claro, o problema é o mesmo da aula anterior. A condição é de que o produto das nossas variáveis é igual a 1. Então, como a expressão do enunciado que a gente quer avaliar e a nossa condição elas são totalmente simétricas nas nossas três variáveis, a gente pode supor sem perdas que
x maior ou igual a y maior ou igual a z. A gente faz isso então, e isso implica x ao cubo maior ou igual a y ao cubo maior ou igual a z ao cubo, e também implica 1 sobre 1 mais y vezes 1 mais z maior ou igual a 1 sobre 1 mais x vezes 1 mais z maior ou igual a 1 sobre 1 mais x vezes 1 mais y. Aqui a gente tem, então, dois conjuntos de 3 números reais. Os dois conjuntos já estão postos em ordem decrescente de tamanho. E a gente observa que, na expressão que a gente tem no enunciado, a gente está multiplicando o primeiro termo do primeiro conjunto pelo primeiro termo do segundo, o segundo termo pelo segundo termo e o terceiro termo pelo terceiro termo. A desigualdade de rearranjo nos diz, então, que essa expressão, vou chamar ela de E, essa expressão E, ela é maior ou igual a o que a gente tem se a gente multiplica, por exemplo, o primeiro termo pelo segundo termo o segundo termo pelo terceiro termo e o terceiro termo pelo primeiro termo. Agora, a gente vai utilizar mais uma vez a desigualdade de rearranjo, e para isso a gente vai observar que essa condição, essa nossa hipótese sobre x, y e z, ela implica x maior ou igual a y maior ou igual a z implica x ao cubo sobre 1 mais x maior ou igual a y ao cubo sobre 1 mais y maior ou igual a z ao cubo sobre 1 mais z. Isso quer dizer, então, que, observem que, claro, essa hipótese ela também implica 1 sobre 1 mais z, aliás, 1 sobre 1 mais x, menor ou igual a 1 sobre 1 mais y, menor ou igual a 1 sobre 1 mais z. E observem que nessa expressão aqui, do lado direito dessa desigualdade, o que a gente tem é que a gente está multiplicando o primeiro termo desse primeiro conjunto pelo terceiro termo do segundo conjunto. A gente está multiplicando... e claro, o terceiro termo ele é o maior termo desse segundo conjunto. A gente está multiplicando o segundo termo do primeiro conjunto pelo menor termo do segundo conjunto. E a gente está multiplicando o terceiro termo do primeiro conjunto pelo termo intermediário do segundo conjunto. Então, isso é uma multiplicação genérica de termos 2 a 2 que estão sendo somados, e a desigualdade de rearranjo nos diz que isso é maior ou igual do que o que a gente obtém quando a gente multiplica o maior termo pelo menor termo, o segundo maior, y ao cubo sobre 1 mais y, pelo segundo menor, que é 1 sobre 1 mais y, e o terceiro maior, pelo terceiro menor. Então, z ao cubo sobre 1 mais z vezes 1 mais z. O que a gente obteve, então, é que a expressão do enunciado ela é maior ou igual a x ao cubo sobre 1 mais x ao quadrado, mais y ao cubo sobre 1 mais y ao quadrado, mais z ao cubo sobre 1 mais z ao quadrado. E é agora que entra a desigualdade de Jensen. A gente vai olhar para a função f de x igual a x ao cubo sobre 1 mais x ao quadrado. Bom, uma conta simples mostra que a segunda derivada dessa função, f duas linhas de x, ela é não negativa no conjunto dos reais positivos. E, dado isso, a gente sabe que a função f é, então, convexa nesse intervalo 0 mais infinito. Como a função é convexa, a gente pode aplicar a desigualdade de Jensen. A gente sabe que, pela desigualdade de Jensen, f 1/3 de f de x mais 1/3 de f de y
mais 1/3 de f de z é maior ou igual a f de x mais y mais z sobre 3. E f de x mais y mais z sobre 3 é, por definição, exatamente x mais y mais z sobre 3 ao cubo sobre 1 mais x mais y mais z sobre 3 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 27, que é 3 ao cubo, vezes x mais y mais z, vezes 9, dividido por 3 mais x mais y mais z, 3 mais x mais y mais z, ao quadrado. E essa fração ela é igual a 1/3 de x mais y mais z ao cubo sobre 3 mais x mais y mais z ao quadrado. E a gente tem, mais uma vez, a fração que a gente teve no final da demonstração anterior do exercício. A gente já viu antes que essa fração, sem 1/3 aqui, ela é maior ou igual a 3/4. Então, essa fração com 1/3, ela é maior ou igual a 1/4. E a gente conclui, então, com essa aplicação da desigualdade de Jensen, que 1/3 da soma de f de x, f de y e f de z é maior ou igual a 1/4. Isso quer dizer, então, que f de x mais f de y mais f de z é maior ou igual a 3/4. Só que f de x mais f de y mais f de z é exatamente o que a gente tem aqui. Isso quer dizer, então, que a expressão do enunciado é maior ou igual à soma das f's, que é maior ou igual a 3/4. E isso resolve o problema. Vamos para a última solução desse exercício. A nossa última solução vai ser uma solução que utiliza o lema de Tito. E para aplicar o lema de Tito, a gente vai primeiro reescrever a nossa expressão de uma forma que facilita a aplicação do lema. Então a gente vai reescrever a nossa expressão como sendo x² sobre x vezes 1 mais y vezes 1 mais z, mais y² sobre y vezes 1 mais z vezes 1 mais x, mais z² sobre z vezes 1 mais x vezes 1 mais y. E, bom, o lema de Tito nos diz que essa expressão é maior ou igual a x² mais y² mais z², tudo isso ao quadrado, sobre a soma dos denominadores. E a soma dos denominadores é exatamente igual a x mais y mais z, mais 2 vezes xy mais yz mais zx, mais 3 vezes x, y, z. Bom, agora a gente vai avaliar esse denominador que a gente tem aqui. A gente vai comparar ele com o numerador da nossa fração. Primeiro a gente observa que, pela desigualdade das médias, x² mais y² mais z² é maior ou igual a 3 vezes a raiz cúbica do produto. Como por hipótese, xyz é igual a 1, isso aqui é igual a 3, que é igual a 3 vezes xyz. Além disso, a gente já sabe que 2 vezes x² mais y² mais z² é maior ou igual a 2 vezes xy mais yz mais zx. A gente já demonstrou essa propriedade diversas vezes. Ela pode ser demonstrada, por exemplo, com um rearranjo. E, por fim, a gente vai aplicar a Muirhead para observar que o somatório simétrico de x² ele é maior ou igual ao somatório simétrico de x elevado a 1 mais 1/3 vezes y elevado a 1/3 vezes z elevado a 1/3. Esse somatório aqui ele é igual ao somatório simétrico de x
vezes x, y, z elevado a 1/3. E como x, y, z é igual a 1, isso é a mesma coisa que o somatório simétrico de x. Bom, o somatório simétrico de x ao quadrado, ele é, por definição, exatamente igual a 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E o somatório simétrico de x, por definição, ele é exatamente igual a 2 vezes x mais y mais z. O que a gente acabou de descobrir, então, é que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é maior ou igual a x mais y mais z, quando, claro, o produto de x, y, z é igual a 1. Bom, agora a gente vai utilizar essas três desigualdades simultaneamente. A gente tem que x mais y mais z é menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. A gente tem que 3xyz é menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E a gente tem que 2 vezes xy mais yz mais zx é menor ou igual a 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso quer dizer, então, que esse denominador, o denominador dessa fração, ele é menor ou igual a 4 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E se o denominador é menor ou igual, a fração é maior ou igual. Então, essa fração ela é maior ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado sobre 4 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Agora a gente pode cancelar uma dessas somas e a gente fica com x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado sobre 4. E bom, como a gente já viu antes, por causa da desigualdade entre as médias e por causa do fato de que o produto de x, y, z é igual a 1, a gente sabe que a soma dos quadrados é maior ou igual a 3. Então, essa expressão aqui, ela é maior ou igual a 3/4. Conclusão, então, a expressão do enunciado, ela é igual a essa expressão aqui, que a gente reescreveu, é maior ou igual a 3/4. E isso resolve, então, mais uma vez, a nossa questão.